Olá, turma, professor Moisés em mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos estudar sobre a taxa de variação média da função afim. Genericamente, a função f de x igual a ax mais b. Em nossa função, temos dois termos. O primeiro termo é o coeficiente de x e o segundo termo é o termo independente. Veja que eles também podem ser chamados, o primeiro termo de coeficiente angular e o segundo de coeficiente linear. A taxa de variação média da função é exatamente o valor do coeficiente angular. Veja que nesse exemplo, o coeficiente angular é menos 3, ou seja, a taxa de variação média dessa função é menos 3. Vamos colocar um segundo exemplo. Pronto, nesse segundo exemplo, o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é menos 5. A nossa taxa de variação é 2. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Nem sempre teremos a função escrita. Então, nesse caso, nós temos dois pontos. E aí ele quer saber a taxa de variação média da função. Então veja, em aulas anteriores nós vimos que a gente pode representar os dois pontos. Aqui é o valor de x que está dentro dos parênteses. Então, o valor de x é 1 e o valor de y é menos 3. No segundo ponto nós temos que dentro dos parênteses o valor de x e o valor de y menos 7. Para calcular a taxa de variação da função, nós vamos considerar os dois pontos, o primeiro ponto e o segundo ponto. Então, a gente tem aqui as coordenadas, do primeiro ponto e as coordenadas do segundo ponto. Então, a gente vai usar essa fórmula prática, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E essa é a taxa de variação. Para resolver, vamos substituir os valores. Então, temos A. Veja que y2, então quem é y2, menos 7. Menos o y1. O y1 quem é? Menos 3. Veja que esse menos é da fórmula e esse segundo menos é do valor de y, que é menos 3, sobre x2, quem é o x2? 2, menos o x1, que é 1. Então, vai ficar menos 7, menos por menos mais 3. 2 menos 1, 1. E aí eu posso escrever que A é igual a menos 7 com mais 3, ou seja, fica menos 4 sobre 1. Eu não preciso escrever 1. Ou seja, a taxa de variação desta função é menos 4. Perceba que nós não temos aqui a função escrita ela nessa forma, nesse formato. A gente só tem os dois pontos. Então a gente vê também que se nós utilizarmos desse jeito, a gente pode calcular também a nossa função. A gente vai ver daqui a pouquinho. Temos aqui um segundo exemplo. Qual a taxa de variação da função afim que passa pelos pontos M e P? Veja que nós temos as coordenadas do ponto M e as coordenadas do ponto P.
Então, nós vamos aplicar a mesma fórmula que a gente utilizou. Coeficiente angular, que vai ficar y2 menos o y1. Veja que esse primeiro menos é da fórmula, o segundo menos é do elemento. Sobre x2 menos o x1. Menos por menos mais. 5 menos 2, 3. Então, a taxa de variação é 5 mais 1, 6, por 3, ou seja, ela é igual a 2. Pronto. A taxa de variação nós já calculamos. Agora, a gente vai calcular uma coisa que não está pedindo no problema, que é exatamente a função. Então, vamos escrever a função da forma f de x igual a x mais b. Então, veja que descobrimos quem é a taxa de variação, que é o coeficiente angular. Então, eu posso até escrever que a minha função f de x, como eu sei quem é o a, então vou substituir pelo valor. Então, vai ficar 2x mais b. Bem, agora eu quero descobrir quem é o coeficiente linear, que o problema não pede, mas vamos fazer dessa forma para a gente descobrir a função. Então, eu posso pegar qualquer um dos dois pontos. Vamos pegar o primeiro ponto. No primeiro ponto, quem é o x? É 2. Então, vamos substituir onde tem x por 2. Ok? Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Ou seja, quem é o y? Y é menos 1. Então, a gente pode escrever. Onde tem f de x, eu escrevo y, que é menos 1, que é igual a 2x, quem é o x do ponto é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais b. Vamos resolver. 2 vezes 2 é 4. 4 mais b. Então, posso fazer menos 1. Esse 4 que está somando, ele vem diminuindo e fica menos 4. Menos 1 com menos 4, menos 5. Menos 5 é igual a b, então b é igual a menos 5. Agora, eu posso já escrever a minha função completa. Veja só que vai ficar f de x igual o a, coeficiente angular, é 2, x, mais o b é menos 5. Veja que irá ficar mais menos 5. Aí eu posso escrever assim, 2x mais por menos dá menos, menos 5. E essa é a função. Vamos calcular a taxa de variação de mais um exemplo. Então, veja que ele pergunta qual a taxa de variação da função afim que passa pelos pontos. Então, temos um ponto A e um ponto B, que é o segundo ponto. Então, vamos identificar, né? Pronto. Então, já identificamos as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, vamos montar, né? O coeficiente vai ser y2, que é 8, menos o y1, que é 5, sobre x2 menos o x1. Então, vai ficar 8 menos 5, 3. 2 menos 1 dá 1. Mesmo que a gente coloque 1 aqui no denominador, nós temos 3 sobre 1, 3. Então, fica 3. Pronto. Então, a taxa de variação nós já temos. É 3. Então, a questão já está respondida. Mas digamos que a gente tem uma segunda pergunta. Digamos que ele pergunte qual a função
segundo item é qual a função que passa nesses pontos, no ponto A e B. Então, a gente pode colocar nossa função genérica. Lembrando que calculamos já o coeficiente angular. Então, onde tem A, vou colocar 3x mais b. Okay? Então, vamos pegar qualquer um dos dois pontos. Exemplo anterior, a gente tinha pego o primeiro ponto, vamos pegar o segundo ponto. Então, no segundo ponto, temos que o y é 8. Então, mais uma vez, e que isso fique bem claro, f de x é a mesma coisa que y. O professor, então, poderia escrever, em vez de colocar f de x igual a x mais b, eu poderia estar escrevendo y igual a x mais b. Poderia escrever a função dessa forma? Poderia sim. É tanto que no 9º ano a gente só escrevia a função nessa forma. Então, a partir do ensino médio é mais correto escrever dessa maneira. Mas as duas formas estão corretas. Ok? Então, y, então quem é o nosso, já estamos pegando esse ponto. Então, quem é o valor de y é 8. Então, vou colocar 8 igual a 3 vezes o x. Quem é o x do ponto? É 2. 3 vezes 2 mais b. Pronto, então vamos responder isso aqui. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Vou repetir o 8. 6 mais b. 8. Esse 6 está somando. Ele passa para o primeiro membro, subtraindo. 8 menos 6, 2. B é igual a 2. Podemos, então, agora escrever nossa função. Vai ficar f de x igual a ax. Veja que o a é 3. Então, escrevemos 3x mais b. Veja que o b é 2. Pronto. Essa é a nossa função. Na aula de hoje era isso e até a próxima, turma. Um abraço a todos.